E assim, cara, vamos trazer um pouco aqui pro Brasil. Eu queria te fazer uma pergunta mais na tua área, que você gosta de falar de liberdade de expressão. Aham. Você acha que a liberdade de expressão como ela é vivida nos Estados Unidos, ela dá para vir para o Brasil nessa mesma ideia? Porque aqui no Brasil, a sociedade brasileira concedeu ao Estado, ou a juiz, ou qualquer coisa nesse sentido, a possibilidade de, por exemplo, punir uma pessoa que xingar a outra, sabe? Se eu começar a te xingar aqui, você pode me processar, né? O Monark acabou de ser julgado. Foi interessante. Ele não está no Brasil, mas se ele estivesse, vai ir para a prisão porque ele chama do Flávio Dino, que é o gordo, merda. Então, cara, sobre isso eu fiquei pensando, né? Então, ele chamou o Flávio Dino de gordola e umas outras coisas, assim, mais pesadas. Mas é interessante que o gordola... E sabe o que é interessante também, na minha opinião, sobre isso? Que se alguém me perguntasse, pô, tem que ser crime? Eu ia falar, cara, não. Especialmente porque 1 ano de prisão nem vai pra prisão. Essa que é a verdade, né? Vira alguma outra coisa e não vai pra prisão. E perde o réu primário. Mas, cara, eu acho que o efeito... Se ele queria nesse caso, o Monark nunca mais... Que ele não queria mais ser ofendido desse jeito... Puta, ele falhou porque ele deu mais atenção ainda, sabe? E eu julgo até um pouquinho de capital político pro Monark, porque tem um juiz, na época, um ministro da Justiça processando um cara que tá na internet, na época no Rumble, porque chamou ele de umas paradas que ele não gostou. Então, assim, na minha opinião, não é nenhuma questão sobre... eu processaria alguém que putz, tá me... Que faça... Que mente sobre... Isso. Alguém fala, era pedófilo. Todo mundo sabe, obviamente. Isso não é uma opinião política. E nem uma crítica do política. Isso Mas é um uma xingamento mentira também não é, que se tu for te por esse destrói... Oi? Mas um xingamento também não é uma opinião política. Mas tem uma grande tradição de povo odiando seus governantes. E a coisa que eu falaria também é que eu ouvi tudo sendo dito sobre Bolsonaro, a família do Bolsonaro, os bolsonaristas. E, sinceramente, eu tô morando aqui 20 anos e eu lembro depois de 2, 3 anos, eu comecei a pensar, o que esses políticos fazem? Porque parece como todo dia eles estão processando o outro por causa de coisas que alguém disse no debate ou critica. E a ideia que isso pode ser criminalizado é, sinceramente, algo que não consigo acreditar. Que é um direito básico para uma população que está sendo governada pelos políticos de odeio política, de O rei não pode ser zombado. Quando tem um rei, você vai para a prisão se você fala mal do rei. Mas uma política, no país democrático, é uma tradição muito importante de zombar essas pessoas. Porque a ideia é que mesmo que você tenha mais poder do que nós temos, você não é em cima da gente. Nós somos iguais ainda. Somos cidadãos e só isso. E não precisamos venerar você. Mesmo que você é o ministro da Justiça, eu posso zombar se você é gordo ou se você é qualquer coisa. Eu posso xingar você. Eu não posso mentir sobre você. Isso é difamação. E ninguém... Eu não sei se o outro xingamento cai, então, nessa parte aí, porque ele xingou de um monte de coisa, né? Porque pra mim foi uma sequência de não precisas, entendeu? Foi uma sequência... Porque assim, a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe como é que é a regra do jogo. Eu sei, por exemplo, que assim, eu posso falar, só posso criticar Alexandre de Moraes, mas eu não posso começar a xingá-lo aqui, sabe? Porque a regra do jogo é assim, e não é discussão de que eu acho se ele tá certo ou não. É a regra, né? Qual a regra? A regra de que, putz, eu tenho coisas que... A regra está posta, que tem coisas... Eu não posso sair te xingando, que aí você pode me processar e encher meu saco. Não é? Não tem essa regra aqui no Brasil? Que foi o que aconteceu com o Monark. Não, tem regra sim. Isso não é meu jeito. Quando eu quero criticar um político, um juiz, eu não vou ficar xingando, porque acho que não tem eficaz. Eu prefiro fazer isso de uma forma bem mais construtiva. E nesse sentido, você inclusive evita ser processado nesse sentido. Sim, né? exatamente. Mas eu acho que
se alguém está vendo o Alexandre de Moraes no aeroporto para falar, você é fascista, foda-se, qualquer coisa assim, isso não é educado. Eu não comportaria assim para mim, mas ser um crime... Mandar preso é sacanagem. Ser um crime, ou que Alexandre de Moraes pode abrir uma investigação criminosa que ele manda contra essas pessoas que ofenderam ele e depois julgar essas pessoas, ser o vítima, ser o investigador policial, ser o juiz, só porque alguém xingou ele no aeroporto e ele estava ofendido. Isso é o poder do rei. Isso é que aconteceu na países tirânicos, que você vai para a prisão porque você fala palavras que ofendem os poderosos. Isso não deveria acontecer na sociedade da democracia. Eu concordo. Mas o ponto é que, assim, tô viajando, tá bom? Eu sinto que, pelo menos, boa parte da sociedade brasileira tá, de certa forma, confortável com a ideia, do jeito que tá, sabe? E uma liberdade de expressão como é a americana, já soa estranho e até exagerado, sabe? Como argumentos como, vamos lá, você tem a liberdade de expressão, mas tu não pode cometer um crime e tal. Mas vamos lá. Eu acho que para caminhar para um lugar onde a gente tem uma liberdade de expressão mais como a americana, o trabalho é mais cultural do que qualquer outra coisa. Porque as pessoas precisam entender o que elas querem de verdade. Você não acha? Porque, veja, o que eu estou dizendo estamos acostumados com isso, sabe? A gente a gente prefere isso como sociedade, entendeu? Mas eu lembro quando comecei a criticar Alexandre de Moraes por causa da censura e todas as pessoas na esquerda brasileira uniram para falar a mesma crítica, ou seja, que eu estou tentando importar ideias norte-americanas para o Brasil, sendo quase imperialismo colonizado. Ninguém na esquerda brasileira disse quando eu estava criticando o Sérgio Moro, mas obviamente agora está diferente. Mas se você ler a Constituição brasileira, as palavras defendendo e garantindo a liberdade de expressão, na realidade, são quase mais fortes do que as palavras na Constituição americana. E essas ideias da liberdade de expressão não vêm dos Estados Unidos. Vêm da Europa, como eu estava falando, essa revolução contra a capacidade de autoridade de mandar todas as partes da nossa vida. É baseado em ideias do iluminismo. Quando até ele está falando, não podemos falar mal contra a Papa ou a Igreja Católica que estava mandando a nossa vida há muitos séculos, ou rei na França, ou rei na Inglaterra. A ideia foi que não, para ter uma sociedade livre, precisamos ter a capacidade de não só crítica na forma bem respeitosa da líderes, mas na forma bem robusto. E não podemos ter regras na forma como podemos nós expressar opiniões políticas. Isso não é uma ideia norte-americana. Talvez é uma parte da cultura norte-americana, ironicamente, vem mais da esquerda nos Estados Unidos. Essa ideia da liberdade de expressão absoluta não vem da direita nos Estados Unidos.